todos bem-vindos aqui ao canal Multiversos Integrativos. E o vídeo de hoje vai falar sobre o eu e o mundo e o eu à luz da psicoterapia integrativa, do movimento integrativo, descrevendo os multiversos, as multidimensões, em seus multiníveis, manifestos, em cada um destes eventos do eu, na sua questão microdimensional, do processo de individuação, e o mundo, na sua questão macrodimensional, da sua manifestação. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedindo licença para iniciar a construção deste caminhar, deste conhecer integrativo, convidando a todos para que venham comigo e possam agregar conhecimento, agregar questionamentos, agregar entendimentos, agregar vibrações nesta jornada deste vídeo. E eu sou Luciana, como todos já conhecem, psicóloga integrativa, epistemóloga, doutora, mestre, administradora pelas Universidades Federal do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro no Brasil, pela Universidade do Minho, em Portugal, cidadã do mundo, brasileira de nascimento, hoje residente em Portugal, e aqui ocupando esse espaço, criando esse movimento e aberta para quem confiar a mim o interesse de desenvolver um processo psicoterapêutico integrativo, uma mentoria integrativa, um coach integrativo, um processo de desenvolvimento de habilidades integrativa, um levantamento, um estudo, uma análise, um levantamento de estudos organizacionais integrativos, enfim, o que no íntimo se manifestar como aquele ou aquilo integrativo que possa se fazer presente e que comigo possa partilhar esse movimento. Eu atuo há mais de 15 anos e me sinto honrada naqueles que possam comigo compartilhar o seu interesse de uma vivência integrativa. Então vamos trabalhar sobre a temática do eu, o processo de individuação na sua microdimensão em relação ao mundo, uma manifestação macrodimensional complexa que integra muitos eus nos seus processos de individuações, relacionando-se, retroorganizando-se, retroalimentando em interações à luz, sob o arcabouço do entendimento do movimento integrativo. Todos nós já compreendemos que o movimento integrativo é um movimento em ato contínuo que se inicia num dado momento e então, num contínuo de atos após atos, permanece na vivência de todo aquele ser que iniciou o seu processo em determinado momento na multidimensionalidade, nos 4 multi-universos existentes em planeta Terra. Então, esse processo integrativo em ato contínuo também é vivencial, constitui a vida, a vivência de relações, de possibilidades, de ações, de cognições, de emoções, enfim, de atos dos inteiros que vão se constituindo nos seus processos próprios de individuação.
Ai, Luciana, essa questão está muito complexa, não estou entendendo. Então, vamos torná-la mais clara e mais evidente. Tudo que vive aqui no planeta Terra vivencia um processo de individuação. Mas o que é isto, Luciana? É um processo caracterizado e iniciado com o princípio da vida, lá com uma célula que recebe uma carga de genes expressa em cromossomos, que são as planificações caracteriológicas de características que definem a construção desse ser vivo como uma unidade viva de determinada espécie de seres vivos que vai viver com relações, estabelecendo relações com tudo que se faz fora do seu inteiro vivo. E isto é o processo de individuação. O processo de individuação, ele se inicia quando há, pelos gametas masculinos e femininos, que são as células reprodutivas de todas as espécies, cada uma tem a sua. Então, imaginemos uma espécie viva, podemos imaginar uma espécie viva animal como um gato, um gatinho. Então, quando a fêmea gato libera o seu gameta feminino, a sua célula gameta feminino, o gato macho, que vai fazer o ato da cópula, ou seja, o ato da relação sexual com a gata, com a fêmea, ele vai liberar o seu gameta masculino, a sua célula reprodutiva masculina. E então, a célula reprodutiva feminina, ao receber o contato com a célula reprodutiva masculina, vai gerar um princípio de vida felina, um filhote de gato no seu ventre, no ventre da gata, e ali inicia o processo de individuação deste novo ser, desse descendente destes gatos, deste felino, no ventre materno. E esse processo de individuação tem ali por base as definições genotípicas que foram oferecidas a esse novo ser vivo, essa nova unidade felina, esse novo gatinho, parcialmente pela sua mãe, através do seu gameta feminino, e parcialmente através de seu pai, que é o seu gameta masculino. Ali inicia o processo de individuação, o processo de construção dessa nova unidade viva felina, esse novo filhote de gato no ventre da mamãe, e que vai receber na sua carga genética, nos seus genes, que estão ali manifestos nos cromossomos, as características que o seu corpo físico vai possuir. Então, ali tem a característica do tipo da pelagem, se é uma pelagem baixa ou se é uma pelagem alta, das cores desta pelagem, a característica do tamanho do corpo, se é um corpo mais gordinho e menos alongado, se é um corpo mais alongado e mais esbelto, as características da cauda, do rabo, se é mais longo, se será mais mediano ou mais curto, a característica da face, se a face é mais achatada ou se ela é mais alongada, a cor dos olhos, enfim, todas as características
daquela nova unidade de vida felina do gatinho, elas iniciam a sua construção lá na sua célula inicial de vida no ventre materno. E ali começa o processo de individuação. Um processo inteiro, ou seja, que todas as partes que estão ali estabelecidas e definidas através da manifestação dos genes nos cromossomos precisam ser ativadas e inibidas no momento adequado para que para que toda a dimensão física desse novo filhote de gatinho, desse novo felino, ocorram adequadamente expressas, viáveis no seu lugar no mundo que ele vai ocupar e nas relações com as outras unidades vivas, com outros seres vivos da sua espécie e outros seres vivos aos quais ele vai se relacionar para manter a sua vida útil e preservada, para que produza novos descendentes, para que estabeleça as suas relações definidas no plano físico terreno ao qual ele vem nascer. E tudo tem que estar no seu tempo e no seu lugar devidamente integrada, para que a excitação e às vezes a superexcitação de manifestação de uma atividade na divisão, no desenvolvimento, na maturação deste componente celular que vai compor um órgão, que vai compor um sistema de órgãos, que vai compor esta unidade inteira viva, um gato, se manifeste e depois até seja inibida para que outras partes ali integrativamente sejam excitadas, até superexcitadas, depois haja uma inibição da excitação da manifestação e o todo que ora é excitado num nível mais intenso, depois num nível mais mediano, depois é mais inibido, mais medianamente ou mais intensamente, outras partes são excitadas, aconteça de modo integrativo, constituindo fenotipicamente, ou seja, as características da espécie felina, e genotipicamente nas características particulares que são herdadas do seu felino fêmea, mamãe, do seu felino macho, do seu papai, iniciam-se ali no processo integrativo. Só que esse processo de individuação não vai só ocorrer na questão física, fisiológica e bioenergética desse ser felino, mas após também o nascimento dele, vai também continuar integrativamente se desenvolvendo quanto o seu processo de aprendizado, de cognição, de toda a interação dele inicialmente quanto filhote da sua mamãe, até porque o papai felino não participa da continuidade do processo de desenvolvimento do seu filhote. Ele até depois vai ter o seu filhote por inimigo, porque ele novamente quer a mamãe do filhote para a reprodução de novos filhotes dele viáveis ao mundo. Então, esta mamãe, que também dá à luz a alguns filhotes de gatinhos, alguns filhotes felinos, porque os gatos, eles geralmente produzem mais de um filhotinho. A mamãe, ela ovula mais de um óvulo quando o papai entra na cópula, liberando os espermatozoides. E uma mamãe bem saudável, mais madura, tem condições de sustentar a gestação de alguns filhotinhos no seu ventre materno. E estes filhotinhos, ao nascerem, que ali estão no seu processo de individuação, vão continuar o seu processo de assimilação e através das relações maternas, para que se coloque no mundo
com características comportamentais a partir do processo de interação com os elementos externos, mais viáveis e mais capazes da preservação da sua vida e do seu pleno desenvolvimento. Então já é notório, por exemplo, que aquele filhotinho que já nasce primeiro, ou seja, dentro da barriguinha da mamãe, já luta para primeiro passar pelo canalzinho vaginal dela e nascer, e que depois nasce, e que já ali recebe o contato da mamãe, que vai limpá-lo, vai abrir o seu saco vitelínico, que vai limpá-lo e vai, inclusive, mostrar para ele ali, né? Porque eles vêm com os olhinhos fechados, os gatinhos quando nascem, a relação dela da respiração, pelo miado, este vai ter uma expressão primeira e uma possibilidade primeira de já lutar ali, fora vem o corpinho da mamãe, para encontrar a sua mama e já começar ali o seu movimento de sucção do leite felino e obtendo já os nutrientes e primeiramente explorando o ambiente, enquanto os outros que vêm vindo, a mamãe continua no trabalho de parto, continua fazendo todo o processo de abertura do saquinho vitelínico, de limpeza do seu filhotinho e também, né, de ajuda para que ele entenda que ele está no mundo e que ele tem que lutar ali para mamar. Ela vai fazendo isso com todos, mas aqueles mais, o último, mais retardatário a nascer, geralmente tem mais dificuldades para se situar no mundo e mais vulnerabilidades. E assim, esses filhotinhos de gato, como um exemplo, vão iniciando outras partes do seu processo de individuação que já estão dadas agora numa integração dele, do seu processo interno de desenvolvimento, ou seja, interoceptivo de desenvolvimento, e o seu processo exteroceptivo para fora do seu corpo, nas suas relações com os elementos que estão ao seu externo, guiados aí pela mamãe, e vão crescendo e vão sendo cada vez mais orientados por ela em como se comportar, onde deve ir, onde não deve, como se alimentar, do que e quando, até que se tornem autônomos e a própria mamãe os abandone, porque eles já têm condições de seguirem o seu processo de vida por conta própria e não tem mais nenhuma relação de dependência a ela. E aí o processo de individuação desses filhotes passa-se pela relação toda que ele, desde bebê até aquele momento de já jovem adulto, ter experimentado o mundo, imitando, copiando a mamãe, mas descobrindo as suas potências próprias, os seus modos próprios de se alimentar de pequenos insetos, de pequenos roedorzinhos e enfim, de se proteger, de entender também o que é possível predador dele e poder, inclusive, se tornar bastante atento e bastante capaz e autônomo de se relacionar com todos os fatores externos. Isso fala de um processo de individuação, de construção de um eu. Falando aqui do exemplo do gatinho, do felino, que depois, se for domesticado, for se relacionar com um ser humano, aprenderá cognições de relações entre espécies ainda muito mais refinadas, muito mais relacionadas a condicionamentos comportamentais, a ganhos e a restrições e a respostas que são construídas nessas relações. Assim também se dá com todos os seres vivos de todas as outras espécies, inclusive a espécie humana. E todo o processo de individuação, ou seja, de formação de um indivíduo, de uma unidade viva, de uma espécie viva, se dá por uma série de processos de transformações, de divisão celular, de especialização de células
células que passam a ter funções, atividades especializadas em relação à sua origem, a de onde ela iniciou no seu processo de divisão celular. As células que serão também sofrerão, né, toda a ação da fisiologia, da bioquímica, dos elementos químicos que circulam dentro do organismo, dizendo o momento delas serem excitadas, em que intensidades, em que níveis de excitabilidade, dos momentos delas serem inibidas, em que níveis. Isso num grande processo que integra em movimento, em dinâmica, essas ações entre as unidades vivas do micro-universo introspectivo, ou seja, dentro do ser, como dentro do ser humano, e assim pensando todo o seu processo de troca, todo o seu processo de nutrição, todo o seu processo também de liberação, de excreção, todo o processo relacionado com a sua vizinhança, formando, por exemplo, as células, formando tecidos que vão constituir órgãos, órgãos que vão constituir sistemas orgânicos, e todos eles funcionando integrativamente nos seus níveis dirigidos às suas ações e às inibições em outros momentos necessárias, tudo isso numa certa parcialidade para que torne o conjunto viável a nível físico, a nível fisiológico e bioenergético, e também a nível extrafísico, a nível abstrato, a nível subjetivo, falando então dos processos de cognição, dos processos de aprendizado, que eu falei ali no caso do gatinho, dos condicionamentos, porque é à medida do que ele ganha ou ele perde, que ele vai identificando os processos de ação, de comportamento, de ato que ele realizou e o sucesso ou a falta de sucesso, de alcance daquilo que ele queria obter ou que poderia lhe ser oferecido, também vai acontecer com o ser humano, que vai aprender a se relacionar com os elementos externos a partir da sua mamãe, e ela inicialmente vai ser entendido por essa unidade viva humana como uma parte dele, como também parte desse eu, mas que nos momentos que esse neném começa a crescer e começa a entender que a mamãe tem tempos e movimentos, ações distintas da dele, dissociadas do desejo dele, então que ela é um outro e que inclusive ela pode interditá-lo, ou seja, impedi-lo de fazer ou de manifestar algo que queira. E aí vai crescendo, vai surgindo a noção de mundo para esse bebê humano, assim como também vai surgindo no caso do bebê gatinho, quando ele começa a abrir os olhinhos, ele já pelo olfato já identifica cheiros diferentes, o da mamãe, dos irmãozinhos, mas quando ele começa também a enxergar e os seus olhos maturam, ele começa a entender formas, ele já começa a brincar com outros filhotinhos, a se morder, a brincar com a mamãe também, e por vezes a mamãe também mostra que ela não é ele porque ela não gosta, ela reclama, ela levanta, ela sai, ela volta. Se o filhotinho está indo onde não deve, ela pega ele por trás do pescoço e tira de onde está e leva para outro lugar. E assim também somos nós, seres vivos, seres humanos, que vamos pela relação com a nossa mamãe, entendendo que ela é um outro e que há limites e há outros para além dela, que estão no mundo, que é todo aquele contingente de seres vivos existentes e que se movem, que agem, que interagem conosco, e que por vezes essa interação, esse contato integrativo traz prazeres, satisfações, algumas vezes trazem desprazeres, insatisfações, e que é imprescindível para todos os seres vivos se relacionarem com tudo que está à volta deles e irem aprendendo como está se relacionando e mantendo o seu nível de segurança, o seu nível de sobrevivência, buscando nesse mundo que é esse complexo cheio de outros seres vivos as suas nutrições, os seus nutrientes, o seu processo também ali de proteger o seu corpo, o seu processo de
descansar. Aqui, as formas como as interações integrativas nos seus multiuniversos ocorrem, o que elas definem, o que elas possibilitam, o que elas não definem, o que elas não possibilitam. E aí esse inteiro que vai se manifestando em multidimensões, inicialmente do agir, do ato, do comportamento, do que eu faço, o que indivíduo, um produto de individuação faço, num mundo repleto de outros indivíduos, com outros processos de individuação, o que eu faço, o que eu me comporto, como eu me conduzo, o ato que eu executo, o meu em relação aos outros, o que isso reproduz, o que isso produz, o que isso me oferece. Depois, além dessa questão comportamental, a questão das emoções, o que eu sinto sobre o meu corpo com relação a esses atos que eu faço no mundo. Isso traz reflexos de sensações no meu corpo e como são elas. Em outros momentos ficam claros, começam também a se manifestar os processos que são chamados cognitivos, que são as características do meu ato, das minhas sensações relacionadas com a minha vivência, com os meus eventos que são memorizados e que eu já posso repeti-los, porque eu já os aprendi, eu já percebi as características do ato e os efeitos integrados e já os memorizei. Tanto isso acontece com o ser humano, quando, por exemplo, com o nosso exemplo do gatinho, que se, por exemplo, ele faz, né, aquele comportamento de esfregar, ondulando todo o seu corpo nas pernas de um ser humano, ele faz com que o ser humano o perceba e volte a sua atenção para ele e possa oferecer um afago na cabecinha, atrás da orelha, no pescocinho, e que se ele continuar ali e for em determinado horário do dia, ele pode receber uma guloseima, uma alimentaçãozinha, que é já um condicionamento, ou se ele fizer esse ato próximo do pratinho de comida, ou do pratinho de água, que às vezes estão vazios, ele está sinalizando que ele quer receber a sua comidinha. O gatinho, como ser humano, tem uma linguagem própria. A linguagem de comunicação do gatinho, que nós humanos chamamos de miau, ele tem intensidades e nuances distintas que a pessoa que convive com ele consegue perceber se o sinal é ali de aprovação, de repreensão, de desaprovação, de medo, de susto, de conforto. E assim também somos nós, quando somos bebês, através do nosso choro, depois quando começamos a imitar os sons do código linguístico humano, no idioma nativo, e depois começamos a formular as palavras com seus signos, os seus sentidos, os seus símbolos, e então começamos a integrar todo esse processo do ato, do comportamento, da emoção, da sensação expressa pelo corpo, da comunicação verbal, no caso nós, pelo idioma linguístico, no caso do gatinho também, pela língua felina, a comunicação entre eles. E vamos integrando e armazenando, memorizando e reproduzindo esse conjunto integrativo entre comportamento, entre sentimento, sensação e pensamento, para obtenção, condicionados a um efeito no mundo e, inclusive, ao efeito também de paralisar esse complexo integrativo do eu, do comportamento, da sensação, do sentimento e da cognição, com o seu devido efeito, para evitar, por exemplo, situações desprazerosas, situações que possam potencialmente colocar a nossa vida em risco. Então, assim, formamos os nossos multiuniversos, ou seja, o multiuniverso para eu me expressar, para eu ir ao ato, demonstrar sensações, sentimentos, as minhas cognições em determinado lugar, com determinados elementos ali presentes,
para obter determinadas coisas ou oferecer determinadas coisas, formam um multi-universo nosso, que ali articula essas multidimensões, comportamento, sentimento, sensação, cognição, evoca memórias e traz os possíveis efeitos que são desejados, e depois isso vai se ampliando para outros aspectos, estabelecendo o que é justo, o que não é justo em termos de medidas, crenças, filosofias de vida, formando os derivados, os outros multi-universos situados ao local e ao tempo, aos nossos próprios recursos, que vão formar o nosso eu inteiro, o nosso indivíduo, e assim o é com todos os eus, com todos os outros indivíduos, todos os outros seres vivos que estão ali naquele momento, interagindo naquela época, que vão formar o mundo, ou também chamado ecossistema, e ali vão se manifestar nas suas relações de troca, também chamado de relações sociais. O inteiro de um indivíduo, com seus multi-universos e com suas multidimensões e multiníveis, vai se relacionar com o inteiro do mundo, formado por uma diversidade de indivíduos, de eus, com seus multi-universos, alinhados, atuantes e integrados com as suas multidimensões em seus multiníveis. Então, este foi o nosso vídeo explicando o eu e o mundo, sob os esclarecimentos do movimento integrativo, e eu fico aqui então manifestando a minha gratidão profunda pela presença de vocês. Para aqueles que têm os seus questionamentos, coloquem lá nos comentários do vídeo, ou podem utilizar o nosso e-mail, o multiversosintegrativos@gmail.com, que está na descrição aqui do vídeo. E quem gostou possa manifestar o seu like, o seu joinha, e possa compartilhar com quem acha que deva, para que o nosso conhecimento integrativo construído aqui no nosso canal possa chegar ao maior número de pessoas e lhes trazer uma nova perspectiva ou, quem sabe, um novo caminho. Gratidão profunda, pessoal. Até o nosso próximo encontro.